Benvenuti, sejam muito bem-vindos à Semana Italiana Vita. Eu sou a professora Ana Paula e neste evento você está aprendendo como falar com naturalidade italiano do dia a dia e em pouquíssimo tempo, de forma natural, prazerosa e definitiva. É algo que eu sempre quis fazer, eu sempre quis conhecer a Itália, sempre quis conhecer o local de origem da minha família e saber o italiano é uma parte importante disso. Então, além de ser apaixonada pela Itália, por ser descendente de italiano, tenho boas recordações da minha nona. Gostava de conversar com ela, que ainda tinha bastante sotaque italiano. Então, ali já, quando pequena, junto com a minha nona, já apareceu essa minha vontade de conhecer a Itália, de saber mais sobre a Itália. Sentimento de realização, porque mesmo quando eu entrei no curso da Ana, eu não esperava que em 4 meses eu estaria tão bem a ponto de ser convidado a ser tutor do grupo. Eu acho que logo não sei, a Ana que pode dizer melhor do que eu, mas acho que uns 4 meses, 6 meses, né? E para mim foi muito legal assim conhecer o trabalho dela, porque na primeira semana eu já conseguia me comunicar muito bem. Eu não imaginava chegar nesse ponto, ler uma página inteira sem precisar pedir auxílio do dicionário. Eu nunca imaginei na minha vida que um momento desse eu ia estar lendo, entendendo e cantando italiano. E essa música é difícil. Eu não sabia nada de italiano e após 6 meses de curso eu já consigo entender filmes, músicas. Superou minhas expectativas. Eu penso che adesso posso fare un viaggio in Italia e prenotare un albergo, noleggiare una macchina, guidare questa macchina per tutta l'Italia, andare in un ristorante e mangiare una pasta e così via. Você conseguir aprender em pouco tempo muita coisa assim é algo realmente muito relevante. Ou na própria Netflix, Amazon Prime, eu já vi episódios, um episódio inteiro quase, sem parar para buscar nada. O fato de ter pessoas que demonstravam ter uma dificuldade que eu tinha e que já tinham tido resultados com o curso da Ana foi um fator de motivação. Um sentimento de amor, de objetivo alcançado. Oggi sono molto orgoglioso di tutto che ho imparato e devo dire che la mia professoressa Ana Paula ha fatto tutta la differenza. Un sonho realizzato, né? Per me questo corso è veramente una gioia nella mia vita. Io sono molto, molto felice. Grazie di cuore, Ana. E eu espero que você esteja gostando desse evento, porque se você me acompanhou até aqui, já deve ter percebido que eu realmente amo ensinar italiano. E eu amo a Itália, muito provavelmente assim como você. E é claro que parte dessa paixão foi herdada do meu pai, mas sentir que eu faço parte de algo maior, que eu estou contribuindo para que mais pessoas possam realizar seus sonhos de falar italiano de forma natural, de conseguir resgatar as suas origens através da língua e da cultura italiana, isso é o que alimenta essa paixão, que nasceu lá atrás, quando eu era pequenininha, quando meu pai colocava aquelas músicas italianas do Renato Carosone, para que eu e meus irmãos escutássemos no carro. É exatamente essa paixão pela Itália, pela língua italiana, que eu espero despertar nessa semana com vocês. Assim como foi com essa minha aluna, que por muito tempo havia deixado o desejo de falar italiano fluentemente adormecido. Olha só o que ela relatou. Sem dúvida, Ana, seus vídeos foram os que me incentivaram a tudo que estou realizando hoje. Ao assisti-la, brotou dentro de mim tudo que estava adormecido. Você me inspirou a ter de volta o meu sonho. Muito obrigada por tudo, do fundo do coração. Estarei te acompanhando sempre e quem sabe um dia terei o prazer de visitá-la, se você permitir, é claro. E se precisar de alguma coisa, estarei em Milão à sua disposição. Assim como incentivei essa aluna e centenas de outras pessoas, alunos e seguidores, eu gostaria muito de incentivar você também e despertar essa paixão pela língua e cultura italiana.
E se você está chegando agora, já fique sabendo que estamos na terceira e última aula da Semana Italiana Vita e que muito em breve todas as aulas sairão do ar. Mas ainda dá tempo de assistir a todas as aulas de todo o evento, inclusive deixei todos os links aqui na descrição desse vídeo para te ajudar. Então, corre lá e aproveita, porque no próximo domingo todas as aulas sairão do ar. E, conforme prometido, para quem ficar comigo até o final do dia de hoje, irei liberar 2 materiais extras super legais. O primeiro é um e-book contendo um kit de sobrevivência para você que quer viajar em breve aqui para a Itália. Esse kit possui as frases e conceitos e informações mais úteis para quem vai vir à Itália e ainda não tem o domínio da língua. E para vocês terem uma noção da qualidade desse material, esse e-book é muito similar a um book que eu fiz para a seleção brasileira de vôlei quando eles vieram para cá. E eu vou te dizer como acessar esse e-book somente no final da aula de hoje, então fique aqui comigo. O segundo material que eu vou fornecer para vocês hoje é uma mini imersão, similar a que temos lá no nosso curso Vita completo. E é por isso mesmo que eu falo similar, porque no curso Vita temos uma centena de aulas nesse formato, que constitui o que eu chamo de imersão Radio Vita. Mas o exercício que eu vou propor aqui é um pouco mais simples, porém tão prazeroso quanto fazer o da Radio Vita. E nesse material você terá a oportunidade de ouvir um podcast em italiano, como se estivesse ouvindo uma rádio local aqui na Itália. E aí temos uma série de atividades que são feitas a partir desse podcast. Mas eu não vou dar muito spoiler não, para você poder ficar comigo até o final da aula. E a aula de hoje está super especial, porque eu vou dar uma amostra do que você vai experimentar caso você deseje entrar para a próxima turma do Corso Vita. Isso mesmo, hoje aqui teremos uma aula de italiano completa. Porém, antes de irmos ao conteúdo de fato, a essa aula de italiano, vamos recapitular o que a gente viu nas aulas anteriores? Bem, na aula 1, nós aprendemos sobre os 5 erros que limitam o seu aprendizado no italiano. E praticamos isso através de um ditado que fizemos no final da aula. E você se lembra quais são esses erros? Então agora vamos praticar o output, ou seja, escrevam aqui no chat para mim quais são os 5 erros. Se lembrar, escrevam em italiano. Então vamos lá. E aí, se lembrou? Em português, em italiano, importante, não importa em que língua você se lembrou, o importante é lembrar o que não fazer quando você começar a estudar italiano. Vamos dar uma repassada, ver se todo mundo acertou? Vou dizer em italiano, hein? Número 1, studiare una nuova lingua per obbligo. 2, pensare che quello che è diventato tradizionale ti porterà dei risultati. 3, apprendimento passivo. 4, bloccarsi per paura di commettere errori. 5. Utilizzare la lingua portoghese in modo sbagliato durante il processo di apprendimento. Bem, na segunda aula falamos um pouquinho sobre como o nosso cérebro processa a informação e transforma as informações de curto prazo em memórias de longo prazo. Vocês se lembram da curva de esquecimento de Ebbinghaus? Se lembram de como precisamos fazer revisões intencionais e estrategicamente espaçadas para fazermos as informações virarem memórias de longo prazo? Inclusive, para deixar isso bem registrado, eu trouxe aqui uma frase que a sua nona, sua mamma já te falava e eu falo direto para os meus alunos. Você lembra qual é? Repetição é a mãe da retenção, ou seja, la ripetizione è la madre della memoria. E ainda na questão do processamento de informações pelo cérebro, vocês se lembram quando eu falei sobre usarmos os gatilhos emocionais para estimular, ativar diferentes regiões do nosso cérebro? Porque quanto mais estímulos dermos ao nosso cérebro, maiores são as chances daqueles estímulos virarem uma memória de longo prazo. Citamos inclusive as músicas, as histórias, como técnicas que podem nos ajudar nisso, você se lembra? E para finalizar a aula, fizemos um exercício com uma música italiana super conhecida. Lembra?
Volare, oh. Então, se você não assistiu nenhuma dessas aulas, vai aqui na descrição desse vídeo e assiste depois, tá bom? Muito bem, chegou a hora da aula de italiano. Aqui você vai ter uma amostra, uma demonstração do que acontece lá no Corso Vita, da técnica, do modo de estudar italiano, de um dos modos que realmente funciona e faz você aprender italiano com naturalidade, em pouco tempo, de forma prazerosa, natural e definitiva. E eu cambio postazione, eu vou mudar aqui de lugar para eu poder compartilhar a tela com você e tudo mais. Então é isso. Vamos lá pro meu computador? E quem disse que hoje a gente não vai colocar a mão na massa? É hoje mesmo que você vai aprender um pouco mais de italiano. Pouco não, você vai aprender muito de italiano. Agora eu vou dar uma breve demonstração, uma amostra do que é estudar italiano com história. A história de hoje tem começo, meio e fim. É uma história bem curta, mas você não tem ideia do quanto você vai aprender. E você vai ficar tão feliz hoje, tão feliz, por quê? Porque não só né? Agora a gente fala sobre um aprendizado natural, um aprendizado prazeroso. Estudar com história é algo muito prazeroso. Por quê? Porque a história nos envolve, a história pesca, né, na nossa memória acontecimentos da nossa vida, ou acontecimentos futuros, ou então ativa a nossa imaginação, nos deixa intrigados, curiosos, mexe com as nossas emoções, né? As histórias podem nos deixar felizes, tristes, com raiva, pensativos. Então, tudo que mexe com as nossas emoções, principalmente, é a base para a memorização. Estudos comprovam isso. Então, não é só repetir informações, é um dos pontos que ajudam na memorização, mas mexer com as nossas emoções é algo, talvez o fator mais importante para que a gente possa memorizar. E eu quero que você aprenda italiano e memorize, porque não adianta você aprender hoje, ficar feliz e tal, e chegar aqui e não se lembrar mais. Por isso que a história é muito importante. Lá no Corso Vita, nós temos a história da nossa famosíssima Valentina. É como se fosse uma série da Netflix. É como se fosse uma novela. É tão interessante e nos envolve tanto, porque praticamente, eu vou dar um spoiler aqui, mas só para deixar você aí curioso com a pulguinha atrás da orelha. A Valentina é uma moça que está grávida, e aí, como ela não pode muito se mexer, não pode muito fazer coisas, porque ela está vivendo uma gravidez de risco, então ela começa a notar coisas estranhas nos prédios vizinhos. Acontecem coisas assim muito estranhas no seu prédio também. Para começar, a primeira coisa que ela vê de estranho é no prédio da frente. Do nada, era um apartamento que não tinha ninguém, do nada aparece ali lençóis pretos, que não é muito comum. E ela fica, meu Deus, lençola nere, lençóis pretos? Quem é que tá ali? Então ela faz toda uma, né? Ela tá ali com tempo para fazer isso e acaba nos intrigando bastante a história da Valentina. E lá no curso a gente leva 4 meses nessa novela, que um episódio é mais legal que o outro, realmente como uma novela. Corso Vita Globo. Não sei se a Globo ainda faz novela, faz tempo que eu não assisto a Globo, mas assim, é realmente muito envolvente. E traz muitos resultados quanto à língua italiana, isso é inegável. Para você ter ideia, a gente já vai começar aqui a nossa aula de italiano, mas é porque eu me empolgo quando eu falo sobre isso. Para você ter ideia, já aconteceu muitas vezes, né? E aqui a gente tem a prova, eu vou colocar aqui do lado a imagem, né, de, por exemplo, alunos que estudaram essa história 2 anos antes, e aí eu publico alguma coisa no Instagram que faz essa pessoa lembrar dessa história. O pessoal não lembra somente a palavra em si, o que aprendeu sobre a palavra, mas lembra frases inteiras. Então, para você ter noção de como a história ajuda a memorizar, de como as instruções sobre como estudar com história ajudam a manter ali na mente as informações de italiano. Pensa, lembrar de uma frase inteira como a gente lembra de uma música chiclete. Legal, né? Então vamos lá.
A nossa história de hoje tem começo, meio e fim, não é que nem da Valentina, a gente vai levar 4 meses para estudar, o que é muito interessante, mas aqui é só uma amostra. Então eu vou até colocar aqui na tela e vou colocar as instruções de como será essa mini aula, tá bom? Então assim, preste atenção, vai ser desse jeito, não adianta me falar depois, por que você não mostra o texto? Porque funciona desse jeito. Nessa aula você vai ativar não só o seu poder de leitura, né, o seu sentido da visão, mas vamos inicialmente aguçar aí a sua compreensão do italiano, fazendo sempre uma autoavaliação, né? Pense quanto você consegue compreender do que eu vou ler aqui, do que você vai ouvir. Então, o primeiro exercício é ouvir e tentar compreender. Não tem problema se a compreensão foi 0. E muito bom, ok, se foi 50%, se foi 80%, enfim, não tem problema quanto você consegue compreender. O que você tem que fazer agora é se desligar do mundo e prestar atenção nessa leitura. Tentar captar ao máximo o que você vai entender do italiano, tá bom? Então eu vou escrever aqui pra gente não ter problemas quanto a isso. Pra ninguém me falar depois, ai, mas coloca o texto na tela. Vai chegar a hora que eu vou colocar o texto na tela, ué. Vai chegar, inclusive, a hora que vocês vão ter esse material também, vocês vão ter o PDF, vocês vão ter a tradução, vocês vão ter a transcrição, então não se preocupe com isso. Preste atenção no que, nessa primeira etapa, que é ouvir. Então, ouça atentamente a leitura. Ascolta con attenzione. Então agora, esse é o primo step, a primeira coisa que nós vamos fazer, tá bom? Então vamos lá. Só algumas instruções antes de a gente começar. Se trata de uma fábula, não? Si tratta di una favola. Si chama A Lupo al Lupo. E normalmente em fábulas, em italiano, no? Nelle favole, o que acontece? Se usa um tempo verbal que é o passado remoto, ou seja, é aquele passado muito distante. Isso é o que se usa normalmente nelle favole, nas fábulas. Porém, no dia a dia, esse é um tempo verbal menos usado. Então, o que eu fiz? Eu adaptei. Já que a gente quer algo prático, eu não sei qual é o seu entendimento do italiano. Já que a gente quer algo prático, eu substituir esse passado remoto. É como em português, né? Seria o mais perfeito. É como quando a gente fala, eu comi, né? Ontem, eu comera 15 anos atrás, entendeu? A gente quase não usa comera, né? Então, a gente usa comi, e a mesma coisa no italiano. O passato remoto é usado? Sim, em algumas ocasiões, sim. Quando se está falando sobre algo muito lá atrás, sim. Quando se está lendo uma fábula, sim. Mas no dia a dia é mais usado um passado que se chama passato semplice, que seria o eu comi, né? Então, eu adaptei aqui nessa fábula, coloquei o passado semplice, pra gente ter coisa prática, para aprender e já usar, entendeu? Pra você poder usar aí esse italiano e já aprender e já ter resultados. Enfim, então se chama, la favola si chiama A Lupo al Lupo. E então vamos lá, eu vou ler a primeira vez. Preste atenção. Un pastore conduceva ogni giorno le sue pecore a pascolare nel prato. Si annoiava molto e così ha deciso di fare uno scherzo a tutta la gente del villaggio. «Aiuto, al lupo!» ha gridato con tutto il fiato che aveva in gola. Tutti i contadini si sono armati di forconi e bastoni per scacciare il lupo dalle pecore. Quando sono arrivati nel grande prato, però, non hanno visto neanche l'ombra del lupo. Il pastore rideva a crepapelle. «Era solo uno scherzo e voi ci siete cascati! Qualche giorno dopo ha ripetuto lo stesso. Al lupo, i contadini, allarmati, hanno giunto di corsa al prato per aiutarlo. Presto si sono accorti che il pastorello aveva fatto un altro dei suoi scherzi. Un giorno è arrivato d'improvviso un intero branco di lupi. Il pastore ha cominciato a gridare disperatamente. Al lupo! Ma i contadini,
Credendo che si trattasse di un altro scherzo, non si sono mossi più. Indisturbati, i lupi hanno mangiato tutte le pecore, senza che il pastore potesse fare niente. Da quel giorno ha imparato la lezione. Morale della favola: chi mente sempre non è più creduto quando dice la verità. E aí, com essa primeira leitura, quanto você conseguiu captar a mensagem? Quanto você compreendeu de italiano com essa leitura? De 0 a 10, me conte, eu quero saber. Vão escrevendo aí, que eu realmente fico curiosa em saber a compreensão de vocês. Como eu disse, não importa se é muito ou pouco. A real, qual é a real? Quanto você conseguiu aprender? E aí agora, antes da nossa segunda leitura, eu vou ler novamente, tá bom? Talvez um pouquinho mais fluido, um pouquinho mais rápido. Você vai ouvir atentamente a segunda leitura, mas antes eu gostaria de dar algumas dicas, de falar sobre alguns termos que nós usamos lá e que podem confundir, né? Então vamos lá. Em primeiro lugar, nós tivemos 2 falsos amigos, ou seja, 2 falsos cognatos, 2 falsi amici em italiano. Tem essa palavra aqui, ó, nesse texto que eu li, branco, olha aí a aberta, né? Nunca vai ser branco, som nasal não existe, então é branco. Branco, em italiano, seria o coletivo de animais selvagens. No caso, nós estávamos falando sobre lupi, lobos, olha aí, outra palavra, tema central aí da nossa fábula. Então, o branco seria a alcateia, que é o coletivo de lobos. Porém, branco pode ser não só específico de lobos, mas de animais ferozes, animais selvagens. Normalmente diz respeito a lobos, tá? Então é isso. Não é cor. A cor em italiano é bianco, tá? Então isso seria, bianco seria branco. Por outro lado, branco é a alcateia. Então, lupi são lobos, tá bom? Um outro falso amigo, um falso cognato que está presente nesse texto é prato. Prato não é prato, tá bom? Prato é grama. Prato é grama. Por outro lado, piatto, aí sim é o nosso prato. Então, repetindo, branco, em italiano, é alcateia. E prato é grama. Então, esses foram os 2 falsos amigos. Presta atenção aí na segunda leitura que você vai ouvir essas 2 palavras, branco e prato. Que mais que eu gostaria de falar? Bom, pecore. Pecore são ovelhas. Você vai ouvir muito aí, ovelhas, nesse texto. Nós temos annoiare. Se eu não me engano, diz que se annoiava, não? Que Luiz se annoiava. Annoiar é o verbo que provém do nome, do substantivo noia. Que inclusive, olha só, 2024, a ganhadora de Sanremo, a gente até estudou essa música, La Noia se chama, ou seja, noia é chateação. Quando você está provando noia, significa que você está chateado, que você está de saco cheio, que, enfim. E annoiar-se ou annoiare provém disso. Então, quando se diz que alguém se é annoiado, não? Significa que tá chato ali, tá de saco cheio, tá chateado, tá bom? Então, isso é noia, em italiano. Nós vimos também a palavra scherzo. Scherzo, olha como se escreve. Isso daqui, ó, o CHE vai ser sempre o som de que. Então, com o S no começo, sem vogal antes, não é scherzo, é scherzo. Z explosivinho, é pegadinha, brincadeira, não? Que faccio uno scherzo. Vou dar uma zoadinha ali, uma brincada com você. Lupo a gente já viu.
Tem também um que pode confundir, que é fiato. Fiato significa fôlego, tá? Fiato. Oppure sto senza fiato. Ho corso tanto, eu corri tanto che non ho il fiato. Ok? Fiato é fôlego. Que mais? Accorgersi é perceber. É perceber, é dar-se conta de alguma coisa. Accorgersi. Mi sono accorta che oggi è una bella giornata. Eu me dei conta, eu percebi que hoje é um dia lindo. E uma outra coisa, ridere a crepapelle, é uma expressão presente nesse texto. Eu queria mostrar aqui. Sabe aquele emoji com o chorinho de tanto rir? Aquilo é ridere a crepapelle. Quando a gente está no carro e a Alexa ou quem quer que seja lá, né, a coisa vocal do celular, lê alguma mensagem pra gente em italiano, e aí a pessoa que mandou aquela risadinha, aí ela lê, né? Risa crepapelle. E se tá escrevendo com vocalmente, se eu tô usando essa função vocal para escrever, e eu quero colocar aquele emoji, aí eu coloco ridere a crepapelle, que é rir até não parar mais, até não acabar mais. Então esse a crepapelle pode ser para risada como para outras coisas. Literalmente, crepare é rachar, é abrir. Pelle é a pele, né? Então é como se estivesse se acabando aí, rachando. A gente diz isso, eu dizia pelo menos no meu tempo, né? Tô rachando, né? De rir. É a mesma coisa. Ridere a crepapelle são coisas. Essas daqui são as coisas mais diferentonas que tem nessa leitura, tá bom? Então, novamente, ouça pela segunda vez, você vai ver que você já vai ter melhorado aí a sua compreensão do italiano. Un pastore conduceva ogni giorno le sue pecore a pascolare nel prato. Si annoiava molto e così ha deciso di fare uno scherzo a tutta la gente del villaggio. Aiuto, al lupo, ha gridato con tutto il fiato che aveva in gola. Tutti i contadini si sono armati di forconi e bastoni per scacciare il lupo dalle pecore. Quando sono arrivati nel grande prato, però, non hanno visto neanche l'ombra del lupo. Il pastore rideva a crepapelle. Era solo uno scherzo e voi ci siete cascati. Ah! Qualche giorno dopo ha ripetuto lo stesso al lupo e i contadini allarmati hanno giunto di corsa al prato per aiutarlo. Presto si sono accorti che il pastorello aveva fatto un altro dei suoi scherzi. Un giorno è arrivato d'improvviso un intero branco di lupi. Il pastore ha cominciato a gridare disperatamente al lupo! Ma i contadini, credendo che si trattasse di un altro scherzo, non si sono mossi più. Indisturbati, i lupi hanno mangiato tutte le pecorelle, senza che il pastore potesse fare niente. Da quel giorno ha imparato la lezione. Morale della favola, chi mente sempre non è più creduto quando dice la verità. E aí, foi mais fácil, né? Deu para entender, para compreender um pouquinho mais, tendo em mente aí essas coisas diferentonas do italiano, certo? Então vamos lá. Agora a segunda fase dessa aula será. Me conte, enquanto isso, quanto você conseguiu entender dessa segunda vez. Então a segunda parte dessa aula será, você vai ver comigo, eu vou explicar frase por frase e você vai ver o texto comigo aqui na sua tela, vou compartilhar. Agora você vai ver comigo o texto, aqui ao lado tem a tradução do texto. Então vamos lá, a gente vai ver frase por frase, sentenza, ogni sentenza. Andremo a studiare ogni sentenza. Então vamos lá. A primeira frase diz assim, ó, un pastore conduceva ogni giorno le sue pecore a pascolare nel prato. Um pastor conduzia, lui conduceva, passado, né? Conduzia. Ogni giorno, seria literalmente cada dia, né? Ogni giorno, mas seria todos os dias. Le sue pecore,
as suas ovelhas, plural, le pecore. É uma dica aí, normalmente, quando uma palavra é feminina, termina com A. Quando vai ao plural, vai terminar com E. Então, aqui, ó, seria as suas ovelhas, tudo plural. A pascolare nel prato, para pastarem na grama. Prato é grama, lembra que a gente viu? Com relação, hoje a gente não vai focar muito nas pronúncias das sílabas, mas nós temos aula sobre isso, inclusive neste evento nós tivemos uma aula muito completa sobre isso. Quando acabar aqui, se você não assistiu, você assista depois, tá bom? Porque aí quando você for ler, quando você pegar esse material aqui que nós vamos compartilhar com você, aí você já vai estar mais ainda seguro com relação às pronúncias no italiano, as pronúncias mais diferentes, tá? Então a gente não vai focar para não ficar muito longa essa aula sobre as pronúncias. Então, ó, se annoiava molto, ele se chateava muito, entediava-se, né, muito. E così ha deciso di fare uno scherzo a tutta la gente del villaggio. E assim, olha aqui, ha deciso, passado, ele decidiu, lui ha deciso, de fazer uma brincadeira, de fare uno scherzo a todas as pessoas do vilarejo, a tutta la gente del villaggio. Aiuto, al lupo. Aiuto seria socorro, aiuto, masculino mesmo, nunca vai ser, pode ser ajuda e pode ser socorro. Então, se você está, olha a dica, precisar pedir ajuda, gritar ajuda, socorro, você diz aiuto, ok? Aiuto, masculino é o socorro. Ou então, se eu tiver que te oferecer uma ajuda, por exemplo, vuoi un aiuto, masculino, ok? Não existe aiuta. Aiuta é só o verbo conjugado, que não vem ao caso agora. Então, aiuto. Al lupo, ao lobo. Essa é a expressão, tá? Ha gridato con tutto il fiato che aveva in gola. Ele gritou, lui ha gridato, não é gritato, é gridato, com D, gridato, com tutto il fiato, com todo o fôlego que tinha na garganta, vabbè, que aveva in gola. Escute novamente essa primeira sentenza aqui. Un pastore conduceva ogni giorno le sue pecore a pascolare nel prato. Si annoiava molto e così ha deciso di fare uno scherzo a tutta la gente del villaggio. Aiuto, al lupo, ha gridato con tutto il fiato che aveva in gola. Continuando. Tutti i contadini si sono armati di forconi e bastoni per scacciare il lupo dalle pecore. Ok, assim vocês conseguem ver a tradução. Então, ó, todos os camponeses, os agricultores, contadino é o trabalhador rural, né? Então, tutti i contadini, tudo plural aqui, olha só. A outra dica de plural, que o plural em italiano é diferentão, não tem essa de colocar o S. Plural no italiano, a gente viu antes, se a palavra for feminina, terminar com A, vai terminar com E. Por outro lado, se a palavra for masculina e terminar com O, tipo contadino, no singular, quando vai ao plural vai terminar com I. Então, é un contadino, due contadini, tá? Então, ó, tutti i contadini, todos os camponeses, si sono armati di forconi e bastoni, si armaram, isso aqui é passado, ó, eles se armaram, si sono armati, do que? De forconi, de forcados, e bastoni, e bastões, per fare cosa? Per scacciare il lupo dalle pecore, para afugentar o lobo das ovelhas, para longe das ovelhas, ó, scacciare é mandare via, afugentar, ok? Scacciare. Se fosse cacciare, seria caçar, mas aqui ele não está pegando, não está cacciando il lupo, mas está scacciando, ok? Olha esse S aí como sinal de oposição, né? Cacciare, você quer pegar la preda, e scacciare, você quer afugentar. Tipo, scacciare le mosche.
Scacciare le zanzare, os pernilongos. Scacciare, scacciare. Então, ó, per scacciare il lupo dalle pecore, o lobo para longe das ovelhas. Quando sono arrivati nel grande prato, quando eles chegaram, aqui também, ó, passado, quando eles chegaram, preciso colocar o pronome? Não, porque já dá para entender. É errado colocar? Não. Enfim. Quando sono arrivati nel grande prato, quando eles chegaram no grande campo, non hanno visto neanche l'ombra del lupo. Não viram, non hanno visto neanche l'ombra del lupo, nem mesmo a sombra do lobo. Você deve conhecer a palavra anche. Anche é também. Quando você coloca o ne na frente, ele se torna uma oposição, então é nem mesmo, nem. Então, anche é também. Por exemplo, c'erano pecore e lupi, né? C'erano pecore e anche lupi. Tinha ovelhas e também lobos. C'erano pecore e anche lupi. Por outro lado, neanche é a negação, é a exclusão. Então, non c'erano pecore neanche lupi. Não tinha nem ovelhas e nem lobos. Então, aqui, loro non hanno visto neanche l'ombra del lupo. Eles não viram nem mesmo a sombra do lobo. Adesso ascolta, ascolta. Tutti i contadini si sono armati di forconi e bastoni per scacciare il lupo dalle pecore. Quando sono arrivati nel grande prato, però, non hanno visto neanche l'ombra del lupo. É isso mesmo, é ombra, não é sombra. Eu dou risada com isso, inclusive com meu marido, que é italiano, né? Eu falo, por exemplo, laranja é arancia, não tem o L na frente, arancia. Sombra é ombra, eu falo, tá faltando coisa aí. É engraçado, né? Neanche l'ombra. Esse l'ombra aqui, porque isso daqui seria o artigo, seria a sombra. Só a palavra sombra é ombra, a sombra é l'ombra. Quando você ouve, parece um som único, né? Neanche l'ombra del lupo. Mas não é l'ombra a palavra, é ombra. Isso daqui você vai ouvir muitas vezes, na maioria das vezes, com um artigo. A sombra, l'ombra. Continuando, il pastore rideva a crepapelle. O pastor ria histericamente, o pastor morria de rir. Rideva a crepapelle, lembra a expressão. Era solo uno scherzo e voi ci siete cascati. Era só uma brincadeira e vocês caíram. Ci siete cascati, passado, vocês caíram. Io ci casco sempre, eu caio sempre. Não é, pode ser literal, mas muitas vezes é como a gente diz, não literalmente, né? Ah, eu caí na pegadinha. Então, ci sono cascata in questo scherzo. Aí continua, qualche giorno dopo, alguns dias depois, ha ripetuto lo stesso, al lupo. Ele repetiu, não preciso colocar, mas é bom que se refere, né, a ele. Lui ha ripetuto lo stesso al lupo. Ele repetiu, passado, lui ha ripetuto, o mesmo ao lobo. E i contadini, cos'erano i contadini? Chi erano? Isso, os camponeses, né? Plural. Alarmados, hanno giunto di corsa al prato per aiutarlo. Chegaram correndo. Olha aqui a expressão de corsa, a locução de corsa é correndo. Al prato, né, no campo, lá na grama, para ajudá-lo. Lembra? Aiuto é ajuda, aiutarlo è ajudá-lo. Presto si sono accorti che il pastorello aveva fatto un altro dei suoi scherzi. Presto, lembra que presto pode ser cedo, como nesse caso pode ser logo. Dá essa ideia de urgência, de algo rápido, de algo, né, de alguma coisa cedo, logo. Então, presto si sono accorti, logo
perceberam. Lembra do accorgersi que eu falei lá no começo? Accorgersi é se dar conta. Então, loro si sono accorti, eles perceberam que il pastorello, que o pastorzinho, esse final aqui, ó, seria um diminutivo. Il pastorello, o pastorzinho, tinha feito uma outra das suas brincadeiras. Aveva fatto, tinha feito, uma outra das suas brincadeiras, das suas pegadinhas. Adesso ascolta soltanto. Il pastore rideva a crepapelle. Era solo uno scherzo e voi ci siete cascati. Qualche giorno dopo ha ripetuto lo stesso, al lupo, e i contadini allarmati hanno giunto di corsa al prato per aiutarlo. Presto si sono accorti che il pastorello aveva fatto un altro dei suoi scherzi. Un giorno è arrivato d'improvviso un intero branco di lupi. Un dia chegou, è arrivato, né? D'improvviso, improvvisamente, un intero branco di lupi, uma inteira alcateia de lobos. Lembra? Branco é alcateia. Olha como eu falo que o italiano é maravilhoso e é mais fácil que o português. Em português a gente escreve peixe inteiro, mas a gente fala peixe inteiro, né? Em italiano já se escreve como se fala, por isso que eu falo italiano se escreve como se fala. Para falantes de língua portuguesa, aprender italiano é muito mais fácil que o contrário. Aproveite essa oportunidade. O italiano diria peixe, porque o X em português tem vários sons também, né? Ou tem vários sons para produzir esse ch em português. Em italiano não tem. Então, quando eu foco muito, às vezes, na pronúncia, dou aula de pronúncia, de como se escreve, como se diz, é porque aquilo é importantíssimo para você desvendar, ativar aí positivamente o português, né? E ativar algo que que é uma regra do italiano. Então, assim, e poder associar com o código que você conhece, que é a língua portuguesa. Por isso que eu falo sobre usar inteligentemente a língua portuguesa. Não é ficar traduzindo ou ficar pensando em português, como o povo fala, né? Ai, não é para pensar em português. Porém, usar inteligentemente é fazer associações sábias das duas línguas quando você está aprendendo, porque isso vai fazer com que você aprenda com mais rapidez. Então, um dia chegou improvisamente uma inteira alcateia de lobos. Il pastore ha cominciato a gridare disperatamente. O pastor, olha aqui, ha cominciato, passado, você tá vendo como se repetem, né? Esse passado tem um padrão. Então, começou a gridare disperatamente, gritar, com D, gridare, desesperadamente. A lupo, é a expressão, né? Ao lobo. E por fim, ma i contadini, mas os camponeses, credendo che si trattasse di un altro scherzo, acreditando, credere é acreditar, né? Acreditando, credendo che si trattasse di un altro scherzo, que se tratasse de uma outra o quê? Isso aí, brincadeira. Non si sono mossi più. Muovere é mexer, né? Então aqui literalmente não. A expressão é non si sono mossi più, não se mexeram mais, não foram lá, né? Non si sono mossi più, não se mexeram mais. E così, indisturbati, ou seja, tranquilamente, pensa em italiano disturbo, é incômodo. Então, por exemplo, você vai fazer alguma solicitação lá al comune e você abre a porta, né? Permesso, disturbo ou sto disturbando significa estou incomodando, né? Disturbo ou sto disturbando, então disturbo é incômodo. Neste caso, indisturbati é o contrário, é tranquilamente, né? Sem preocupações, ó. I lupi hanno mangiato tutte le pecorelle. Os lobos comeram todas as ovelhinhas. Lembra aqui pastorello, pecorelle. Olha o padrão aí do diminutivo. Então, todas as ovelhinhas é diminutivo. Senza che il pastore potesse fare niente. Sem que o pastor pudesse fazer alguma coisa. Não pudesse fazer nada. Literalmente. Da quel giorno... A partir daquele dia, ou desde aquele dia, esse da
ele dá essa ideia de a partir, né, de alguma coisa. Então, da quel giorno, a partir daquele dia, ha imparato la lezione che il pastore, né? Il pastore ha imparato la lezione, o pastore aprendeu a lição. Morale della favola: chi mente sempre non è più creduto quando dice la verità. Quem mente sempre perde a credibilidade. Isso daqui literalmente em italiano seria não é mais acreditado. A gente não usa em português, mas seria lindo se a gente usasse, né? É mais específico. Então, chi mente sempre non è più creduto quando dice la verità. Perde a credibilidade quando diz a verdade, ninguém acredita. Questa è la morale della favola, e è interessante questa favola qua. Eu tenho que ler, né? Só é interessante porque quando isso daqui a gente usa muito, sabe aquele negócio que a gente ouve em português, não sei, pelo menos a minha mãe dizia, né? E não pode ficar gritando socorro, porque quando for verdade mesmo, que você precisar, ninguém vai acreditar. É isso daqui. Então, muitas vezes as pessoas, quando alguém, né, faz alarmismo por nada, inutilmente, o pessoal só diz assim, a lupo, dopo nessuno ti crede più, né? Então, aqui no dia a dia em italiano, essa expressão a lupo é usada para dizer isso, não fica gritando inutilmente, fazendo alarde inutilmente, porque depois ninguém mais vai acreditar. Ascolta di nuovo quest'ultima parte. Un giorno è arrivato d'improvviso un intero branco di lupi. Il pastore ha cominciato a gridare disperatamente al lupo, ma i contadini, credendo che si trattasse di un altro scherzo, non si sono mossi più. Indisturbati, i lupi hanno mangiato tutte le pecorelle, senza che il pastore potesse fare niente. Da quel giorno ho imparato la lezione. Chi mente sempre non è più creduto quando dice la verità. Agora é o seguinte, o que você vai fazer agora? A segunda parte, ou a terceira parte dessa aula é o seguinte, você, terminando aqui, você vai receber um áudio somente com a leitura em italiano, são 30 segundinhos de leitura. Você vai ouvir o áudio nos próximos 7 dias. Coloca no Telegram, monta um grupo no Telegram, um grupo você e você, no Telegram, você cria, tem modo de criar isso lá no Telegram, e você... Por que no Telegram? Porque o Telegram tem, inclusive, quando você for usar outros áudios em italiano, você coloca tudo ali. Ele tem a função de reproduzir automaticamente, ele tem a função de reproduzir também com maior velocidade ou menor velocidade, enfim. Então, é uma grande ajuda, é um grande aiuto ter esse recurso aqui do Telegram. Que você, enquanto você estiver viajando, enquanto você estiver indo trabalhar, enquanto você estiver limpando a casa, treinando, no? Mentre ti stai allenando, viaggiando, andando a lavoro, pulendo la casa, você pode colocar o fone de ouvido e ir ouvindo, e a sua mente já vai ter entendido o texto, então você vai relembrar coisas. Serve muito para você relembrar, para você memorizar. Agora entra a parte da repetição. Entrou a emoção, agora é a parte da repetição que vai fazer você memorizar expressões, memorizar palavras, para quando você for utilizá-las, tudo ficar muito melhor, mais fácil de utilizar. Então, pegue esse áudio, ouça nos próximos dias, 5, 6, 7 dias, mais ou menos isso, e você vai receber também o PDF. Quando você tiver dúvida, poxa, não lembro o que quer dizer isso e tal, recorra ao PDF, porque lá tem a transcrição e a tradução. Então, vai ser de muita ajuda nesse processo de aprendizado. A aula longa foi agora. Essa terceira e quarta parte, que é ouvir, consultar o PDF, é a coisa mais rápida que você vai fazer no seu dia. Você não vai levar nem 5 minutos nos próximos dias, mas nem 3 minutos para fazer isso. E isso vai te ajudar muito a aprender com naturalidade o italiano. Estamos nos aproximando do encerramento desse evento e o meu coração se enche de alegria ao imaginar que cada palavra, cada lição tenha tocado a sua alma e despertado ainda mais essa paixão pela língua italiana, pela Itália.
Mas o evento não termina aqui. Todas as aulas permanecerão acessíveis até o próximo domingo, ou seja, você ainda tem uma oportunidade de reviver, de recapitular cada uma das nossas aulas. Mas se no seu peito ainda bate o desejo de explorar mais profundamente os encantos da língua italiana, permita-me convidá-lo para continuarmos nessa jornada com o curso Vita, Vivere in Italiano. E por que eu escolhi esse nome? Porque esse não é apenas mais um curso de italiano, este é um convite para você viver a língua, viver a cultura italiana, entrelaçando na sua vida de maneira que você jamais, nunca imaginou. Esqueça os métodos tradicionais que cansam, desmotivam, sobre os quais conversamos lá na primeira aula. O Vita é muito diferente de tudo que você já viu em termos de cursos de idiomas. O Vita é uma imersão total na cultura e na língua italiana, através de situações cotidianas e estímulos variados, que vão ali ativar seu cérebro como você nunca viu antes, garantindo um aprendizado eficiente e duradouro, exatamente como falamos nas aulas anteriores. E eu digo isso com confiança, que seguindo esse método, você poderá falar italiano de forma natural e prazerosa em 8 meses ou até menos, com apenas 20 ou 30 minutinhos diários de estudo. Já imaginou que sonho seria alcançar a fluência conversando despreocupadamente pelas ruas de Roma, entendendo cada palavra de uma ópera em Veneza, ou simplesmente desfrutando da poesia de Dante Alighieri no original? É esse o tipo de transformação que o Vita vai fazer na sua vida. Muito bem, mas afinal, o que temos no curso Vita? O curso Vita é formado basicamente por 3 módulos principais e 3 módulos bônus que você pode seguir conforme o seu grau de maturidade no italiano e os seus interesses. Por exemplo, no módulo La Base, você vai aprender através de uma série de videoaulas, exercícios e áudios explicativos as bases da língua italiana, para que você comece a treinar o seu ouvido, a sua compreensão, para que você comece a se exercitar e chegar mais preparado para o que eu chamo de imersões. Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre elas. Os conceitos são explicados de forma simples, para que você tenha uma noção geral das construções da língua e possa aproveitar o conteúdo de todo o curso com muito mais eficiência, especialmente se você não sabe absolutamente nada de italiano. É lá no módulo La Base que você vai aprender como se apresentar, como pronunciar as palavras, como usar construções para exprimir ideias simples e, principalmente, como usar o português como uma ferramenta ativa no seu aprendizado de italiano. Lembra que eu falei sobre usar a língua portuguesa de forma inteligente lá na aula 1 da Semana Italiana? E aí, se você sentir a vontade de se aprofundar um pouquinho mais sobre algum tema, algum conceito, algum ponto gramatical, você pode ir para o módulo Pronti Partenza Vita, que é o que eu considero o curso online mais completo de italiano que existe, com mais de 200 aulas teóricas e práticas e muitos momentos de interação e exercícios. E é justamente nessa interação e nesses exercícios que você vai praticar o quê? O seu output, conforme falamos na aula 2 da Semana Italiana Vita. E além do mais, a cada semana você poderá fazer uma pequena avaliação para mapear o seu avanço e dar aquele reforço positivo ao seu cérebro que vai te permitir seguir nos estudos com ainda mais motivação. E eu não quero parecer arrogante, mas eu acredito que apenas esses 2 módulos já são muito mais completos e prazerosos de estudar do que tudo que você encontra em outros cursos de italiano disponíveis hoje no mercado e que custam 4 ou 5 mil reais. Mas não é apenas isso. Além das mais de 200 aulas, temos ainda um módulo super legal chamado Tribu Vita, no qual estão as aulas que fazemos única e exclusivamente para os nossos alunos, com temas e dinâmicas diversos do nosso cotidiano, como, por exemplo, frases e expressões relacionadas a uma viagem de avião, dicas para solicitação de informações sobre lugares, italiano com música, vocabulário para uma sessão de cinema. Tem até receita de um crepe lá, pensa. E o mais legal é que nesse módulo você pode até mesmo solicitar uma aula exclusiva sobre um determinado assunto. Por quê? Porque é uma tribo. Na Tribu Vita, nós temos um canal especial de comunicação, que é o Telegram. E o Telegram, para quem não sabe, é como se fosse um WhatsApp.
só que melhorado, porque possui muito mais recursos que são necessários para um aprendizado mais eficiente. É também através desse canal que acontece a interação e a troca entre os alunos da nossa comunidade. E que legal é aprender com pessoas que já possuem os mesmos objetivos que você, não é mesmo? No Corso Vita temos também encontros ao vivo, aos quais eu chamo de mentorias, e que são realizados frequentemente para esclarecer todas as dúvidas dos alunos ou fazer alguma aula extra que vocês tenham solicitado. Extra em italiano, uma aula extra. Todas as mentorias ficam salvas e migram para nossa plataforma no módulo Tribu Vita. Então, se você perder alguma das mentorias, pode assistir mais tarde e quantas vezes quiser. Esses encontros são normalmente realizados através do Zoom para que possamos nos ver cara a cara e nos conhecermos melhor. Como eu falei, no Corso Vita, eu literalmente te conduzo pela mão até a sua fluência. E para finalizar, ainda temos os encontros de conversação semanal entre falantes da língua portuguesa e falantes da língua italiana, para vocês praticarem a linguagem oral e não travarem quando tiverem que se comunicar de verdade com algum italiano nativo. E sou eu quem supervisiona pessoalmente esses encontros nos 3 primeiros meses, para garantir que todos estejam ambientados e se comunicando adequadamente, e depois os encontros passam a ter vida própria, como se fossem uma criança que tivesse aprendido a andar e começasse a explorar o mundo à sua volta. Eu sei que você quer chegar logo ao dunque e aos finalmente. Como irão funcionar as inscrições para o Corso Vita? Você está curioso, né? Está curiosa? Muito bem, as inscrições abrirão na próxima segunda-feira, anote aí, às 8 da manhã, e se estenderão até a próxima sexta-feira, meia-noite. Abrem na segunda, nesse horário, às 8 da manhã, e vocês vão receber nos grupos WhatsApp da Semana Italiana Vita um link para fazerem a inscrição. Segunda a sexta, hein? Vocês irão clicar nesse link, preencher com seus dados e informar a forma de pagamento para efetivar a sua inscrição. E assim que o pagamento for confirmado, você vai receber os seus dados de acesso de forma automática, enviado pela própria plataforma que hospeda o curso, a Hotmart, e poder acessar a tudo imediatamente. E se você não conhece a Hotmart, ela é a maior e mais segura plataforma de cursos online do Brasil, quem sabe até do mundo, visto que hoje eles atendem diversos países fora do Brasil, inclusive. Mas o Vita é diferenciado. Eu não quero que você pense que eu só vou lhe entregar um usuário e uma senha para acessar a plataforma e depois sumir do mapa. Você sabe que não, né? O Vita é diferente. Eu quero te conhecer melhor e te conduzir ao longo do curso e da sua jornada para aprender italiano da melhor forma possível. Então, assim que encerrarmos as inscrições do Corso Vita, faremos também uma aula de boas-vindas, ou, como gosto de chamar, onboarding. Na aula das boas-vindas, eu dou os recados gerais sobre como aproveitar melhor o curso, como encontrar as informações e também como entrar para o grupo do Telegram. E é uma oportunidade de nos conhecermos ainda melhor. Tranquilamente que tudo que eu falei até agora ainda não é o grande diferencial do Corso Vita. O grande diferencial do Corso Vita são o que eu chamo de imersões ou práticas guiadas, nas quais você terá a chance de se envolver completamente na língua e na cultura italiana, praticando em situações da vida real, ao invés de ficar estudando a língua de maneira teórica ou sem contexto. E no Corso Vita temos 2 imersões completas. O Svitata é uma imersão prática, na qual faremos um estudo de texto progressivo sobre a história de uma menina chamada Valentina. Eu falei agora na aula para vocês que ela vive as situações mais inusitadas e apaixonantes possível. Mas não se trata apenas de ouvir uma história. Em cada aula descobrimos uma nova proeza da Valentina narrada pelos seus vários interlocutores italianos com sotaques e pronúncias distintas para que você treine o seu ouvido. E além disso, aplicamos também técnicas de memorização para que você assimile frases, expressões, conceitos de forma duradoura, definitiva. Cada aula possui uma dinâmica diferente, com vídeos, áudios, textos e vários materiais suplementares. Tudo pensado nos detalhes para que você realmente se divirta fazendo a aula.
E eu te garanto que a Valentina será sua companheira de aventuras do italiano por um bom tempo. E você dará boas risadas, além de, é claro, aprender. O mais importante, aprender o italiano do dia a dia. A segunda imersão prática, que também será oferecida para a nossa turma do Corso Vita como bônus, é La Radio Vita. La Radio Vita é uma imersão guiada que expandirá os seus conhecimentos de italiano. E é o mesmo tipo de método de estudo utilizado e garantido por muitos poliglotas, porque ele justamente reforça a questão dos input e outputs que são necessários no método de aprendizado ativo. Essa imersão você não irá achar em lugar nenhum. E te digo com certeza que apenas essa única imersão já vale talvez até mais do que o preço do curso por inteiro. A imersão é composta por 93 episódios, ou seja, fazendo um por dia, 3 meses de imersão, e trazem notícias e informações sobre temas diversos. E mais uma vez, todos os episódios são acompanhados de vários materiais suplementares. Mas as imersões não são os únicos bônus que temos no Corso Vita. A próxima turma ainda contará com mais 2 bônus super especiais. O primeiro deles é o acesso de todo o conteúdo do curso por mais 2 anos, sem nenhum, eu repito, nenhum custo adicional. Sim, eu sei que muita gente cobra por isso. Mas aqui no Corso Vita você terá 2 anos adicionais de acesso total, sem nenhum custo, totalizando 3 anos de acesso. Além disso, teremos um voucher especial com um descontão de R$500, válido apenas para as 30 primeiras pessoas que se inscreverem no Corso Vita. Atenção, somente para os 30 primeiros. Os 30 primeiros receberão um super desconto de R$500. Tá bom, professora, mas quando vai sair tudo isso, então? Calma, que eu já te respondo, porque eu sei que talvez você já esteja aí roendo as unhas, querendo saber quanto que esse maravilhoso curso vai custar. A título de curiosidade, eu cobro pela minha aula particular hoje o equivalente a uns R$200 aí no Brasil, por hora. Então, se considerarmos apenas as mentorias que são feitas dentro do Corso Vita, eu te digo que o valor do curso deveria facilmente ultrapassar os R$3.000. E olha que eu não quero nem te deixar preocupado, mas infelizmente você já deve ter percebido que o Vita não vai ser tão barato. Até mesmo porque se eu cobrasse muito mais barato, eu estaria desvalorizando o meu trabalho de 2 anos e tempo investido nesse maior projeto que eu fiz e que eu considero a solução mais completa para aprender italiano de forma natural, eficiente, definitiva e prazerosa que existe. Por trás disso houve muito empenho, muito estudo. Mas eu também tenho a certeza de que quando você comparar o valor do investimento no Corso Vita com o valor emocional de um sonho realizado, ou do respeito às suas origens, ou até mesmo de não fazer feio na sua viagem aqui à Itália, esse custo será quase que irrisório. Aliás, se você está realmente considerando essa possibilidade de viajar à Itália e gastar algo em torno de 20 a 30 mil reais apenas com passagens, comida e hospedagem, não seria justo gastar um pouquinho mais e obter o máximo dessa experiência, deixando ela ainda mais memorável? Eu falo que a Itália é feita de pequenos paesini, não? Pequenas cidadezinhas, onde o idioma inglês mal e mal é conhecido, quanto mais falado. E o italiano tem muito orgulho disso. O que eu quero dizer? Que se você quiser ter uma experiência verdadeiramente cultural na sua viagem à Itália, você precisa falar o idioma italiano. E nada mais justo do que pagar um pouquinho mais para chegar na Itália dominando esse idioma tão lindo, não é mesmo? Mas fique tranquilo, porque você tem ao seu lado uma pessoa apaixonada por ensinar. E por causa disso, o ingresso no Corso Vita não custará nenhuma fração desses valores. Muito bem, para esta turma do Corso Vita, o valor da inscrição será de 12 vezes de R$ 199,70. Ou, à vista, R$ 1.997. Mas aqui não está incluído o voucher que acabei de falar. Então, se você for uma das 30 primeiras pessoas inscritas, você vai pagar
12 vezes de R$ 149,70 ou R$ 1.497 à vista. Só como título de curiosidade, isso dá menos de R$ 5 por aula disponibilizada na plataforma. Então não tem como essa oferta ser melhor do que isso. E é claro que você ainda conta com 7 dias de garantia, como prevê o Código de Defesa do Consumidor, ou seja, se você entrar no curso e por algum motivo não gostar, você pode solicitar o seu dinheiro de volta em até 7 dias da data da compra, sem precisar dar nenhum tipo de explicação ou justificativa. Mas a verdade é que depois de 3 anos de curso e mais de uma centena de alunos, nunca houve sequer uma pessoa que solicitou a garantia. E agora chegamos aos momentos finais da Semana Italiana Vita. Mas antes de encerrarmos efetivamente essa aula, eu preciso te passar as informações de como você terá acesso ao nosso kit de sobrevivência na Itália e também sobre a mini imersão, que eu falei lá no começo dessa aula, né? O Canto do Cisne. Lembrando mais uma vez que todos esses materiais ficarão disponíveis somente até o próximo domingo, ok? Muito bem, para acessar o kit de sobrevivência, aquele e-book super completo, caso você tenha que fazer uma viagem à Itália, sobre o qual eu falei, você vai seguir os seguintes passos. Você vai acessar o arquivo que já foi enviado para você nos grupos do WhatsApp. Mas Ana, eu entrei no grupo somente agora e não recebi. Muito bem, se esse é o seu caso, também há um link para esse arquivo aqui na descrição deste vídeo que pode ser usado. Basta você fazer o download deste arquivo e salvar no seu celular ou computador. Tendo posse do arquivo, você vai abri-lo usando a senha Valentina, tudo em maiúsculo, que nem está aparecendo aqui na tela, ok? E é claro que quem se tornar meu aluno também já possuirá acesso a esse e-book diretamente pela plataforma. E agora, para acessar a mini imersão O Canto do Cisne, você vai executar os seguintes passos. Você vai na descrição do vídeo e acessar o link de uma pasta do Google Drive. Nessa pasta do Google Drive, você irá encontrar um arquivo de áudio chamado O Canto do Cisne, um arquivo de áudio chamado Podcast, um arquivo em PDF com as instruções para realizar a aula e um arquivo em PDF chamado Material de Apoio. Agora, basta você fazer o download de todos esses arquivos para o seu computador e depois seguir as instruções fornecidas no arquivo de instruções. Falando assim parece complicado, mas é super simples. Depois você volta aqui nesse vídeo e me conta o que você achou do Canto do Cisne. E com isso encerramos a aula de hoje. Lembrando mais uma vez que as inscrições para a próxima turma do Corso Vita Vivere in Italiano serão abertas na próxima segunda, atenção, às 8 da manhã. E eu não vejo a hora que isso aconteça, porque eu não vejo a hora de te ver por lá. Ci vediamo lunedì alle 8, ok? Un bacio, a presto! Ciao a tutti, piacere, mi chiamo João Pedro e sono qui per assicurarvi che il corso vita dell'insegnante Anna è fantastico e sicuramente è stato una delle migliori scelte che ho fatto. Vi saluto e un abbraccio. Ciao a tutti, mi chiamo Alan Faria, sono un cantante lirico brasiliano e questo è un video di ringraziamento. Nel mio repertorio ci sono innumerevoli opere e canzoni italiane con cui lavoro. Quindi, con questo il mio interesse per la lingua italiana è sempre stato una necessità. Per poter sapere e capire cosa stavo cantando e interpretando. Alla ricerca di una maggiore conoscenza della lingua italiana, nell'anno 2012 ho trovato su YouTube il canale della professoressa Anna Paola. Sono rimasto molto soddisfatto e incantato del contenuto del canale, rivolto soprattutto ai brasiliani che vogliono imparare la lingua italiana. Ho deciso, dopo aver visto diversi video, di mettermi in contatto con la professoressa Anna Paola per lezioni private.
Lei è stata molto gentile e cortese e con tutta la buona volontà ha accettato di insegnarmi. E in poco tempo stavo già capendo e comunicando in italiano. Con questo ho avuto l'opportunità di essere invitato a cantare in Italia 2 volte e la sensazione di comunicare, cantare in italiano con i nativi è stata incredibile e devo dire che è stata una emozione senza uguale. Certamente imparare italiano mi ha diventato una persona migliore e di questo, con il cuore pieno di gioia, ti ringrazio, professoressa Ana Paula. Senza di te questo sonho não sarebbe possível. E se você, assim como eu, é um amante da língua e da cultura italiana, não pode absolutamente deixar de fazer o curso Vita da professora Ana Paula. É uma brasileira que mora na Itália há muitos anos e sabe como ninguém como ensinar italiano para nós brasileiros. É um curso que eu tenho certeza você aprenderá com muita facilidade, objetividade e com muito, muito prazer. Porque a professora Ana Paula sabe como ninguém trazer todas as questões do cotidiano da língua italiana para a nossa realidade. Então, andiamo a imparare italiano con la professoressa Ana Paula. Salve, mi chiamo Gabriele, sono studente del corso Vita e vorrei raccontare un po' sulla mia storia con la lingua italiana. Bene, tutto è iniziato da quando ero bambino, perché mia madre è discendente di italiani e così sono cresciuto sentendo delle canzoni, delle espressioni e mi sono innamorato della lingua e della cultura italiana. Bene, quando avevo 15 anni ho deciso di iniziare un corso in una scuola tradizionale e sebbene la mia insegnante fosse bravissima, il metodo era quello in cui gli studenti imparano le regole grammaticali e basta, non c'era proprio una pratica di conversazione. Però quel metodo mi ha fatto creare una base grammaticale solida e così dopo 3 anni, quando il corso è giunto al termine, ho deciso di continuare i miei studi da autodidatta. Ho fatto così per 10 anni, ho studiato con delle canzoni, con dei video su YouTube e nel settembre 2022, mentre studiavo su YouTube, è apparsa una donna che offriva un corso in cui si poteva imparare l'italiano naturalmente per vivere l'Italia pienamente, come lei usa dire. Bene, prima dell'iscrizione, quella donna, che è l'insegnante Ana Paula, ha offerto una lezione test. Io ho fatto questa lezione e dal primo istante ho capito che l'esperienza che lei offriva con la lingua italiana era qualcosa che non avevo mai provato. Quindi ho acquistato il corso e dopo 3 mesi ho appena finito il modulo Radio Vita e questo modulo è molto importante per chi sta imparando l'italiano perché ci sono oltre 90 lezioni che noi sentiamo tutti i giorni per 3 mesi. E in queste lezioni ci sono audio diversi parlati da italiani diversi e l'insegnante Ana Paula ci guida fino alla comprensione mentre lei fa la traduzione e l'interpretazione del testo dell'audio. Così noi abbiamo contatto con accenti diversi, persone che parlano in velocità diverse e impariamo l'italiano che è parlato in Italia, no? Quello italiano che noi vediamo nei libri. Bene, insomma posso dire che in 3 mesi del modulo Radio Vita
la mia evoluzione è stata maggiore che quella che ho avuto in 10 anni studiando da solo. Penso che questa è una opportunità grandissima, perché 3 mesi prima non sarei mai riuscito a registrare un video come questo. E anche gli italiani con cui io parlo mi hanno fatto dei complimenti dell'italiano che posso parlare adesso. E c'è un'ultima cosa che vorrei raccontare. Sebbene il metodo del corso vita sia fantastico, l'insegnante Anna Paola è qualcosa di grande. Lei ci tiene tantissimo ai suoi allievi, che io devo dire che la somma del metodo che lei offre e la sua carezza è quello che rende questo corso perfetto. Bene, è questo che volevo dire. Un abbraccio e ciao. Buongiorno, buon pomeriggio, buonasera a tutti. Mi chiamo Marisa, vivo nella città di Santo André, vicino a San Paolo. Sono una studente del corso vita. Dico ancora che lo sono perché anche alla fine del corso la meravigliosa insegnante Anna Paola continua a insegnarmi attraverso vari strumenti, tra cui programmi autentici italiani di incontri settimanali che promuove con studenti ed ex studenti, con conversazioni su vari argomenti interessanti. Anna Paola è un'insegnante completa, attenta, efficiente, dedicata e molto divertente, è sempre felice. Apprezzo tantissimo questa persona fantastica e amorevole che risponde a tutte le domande, chiarisce i dubbi personalmente, senza intermediari. È il suo grande differenziale questo. È una vera e cara amica. Voglio vivere presto in Italia e grazie al suo metodo di insegnamento mi sento sicura di comunicare con gli italiani. Vi raccomando a fare il corso vita, è il migliore. Buona fortuna, saluti. Ciao, mi chiamo Yara e sono alunna del corso vita di Anna Paola. Volevo dire che sono molto contenta e soddisfatta con questo corso. Abito in Italia da 1 anno e mezzo e sono arrivata qui che non parlavo niente di italiano e volevo imparare con una persona parlante della lingua portoghese. Questo per me è la prima cosa che ha fatto scegliere Anna Paola. Dopo ho conosciuto la sua didattica, che è molto piacevole e molto tranquilla, è una didattica fantastica dove abbiamo voglia di imparare l'italiano. Anna ha tanto amore e tanta passione per insegnare che tutti imparano con lo stesso amore e la stessa passione questa bellissima lingua che è italiano. Per me questo corso è veramente una gioia nella mia vita. Io sono molto molto felice. Grazie di cuore, Anna. Ciao a tutti, io mi chiamo Rogério Antigo, sono nato a São Paulo in Brasile, ho 60 anni, sono sposato, ho 2 figli. Io vorrei raccontare per tutti voi una piccola storia. L'anno scorso mi sono interessato in conoscere tutta la storia dei miei antenati e allo stesso tempo qui nel mio cuore ha cresciuto una volontà di imparare italiano. Ho fatto una ricerca su social media e ho trovato un corso chiamato Corso Vita con Anna Paola Di Paci. Amici, questo corso è meraviglioso. Ho imparato tantissime cose di forma veloce, semplice, efficace e naturale. Penso che adesso posso fare un viaggio in Italia e
prenotare un albergo, noleggiare una macchina, guidare questa macchina per tutta l'Italia, andare in un ristorante e mangiare una pasta e così via. Oggi sono molto orgoglioso di tutto che ho imparato e devo dire che la mia professoressa Ana Paula ha fatto tutta la differenza, perché lei è simpatica, intelligente, è divertente, amorevole con tutti gli studenti e il rapporto tra noi è buonissimo. Tutti noi studenti siamo contenti con lei. Questo corso ha cambiato la mia vita perché oggi conosco tutta la storia della mia famiglia, dei miei nonni, dei miei bisnonni, e ho fatto amicizia con i miei cugini che vivono in Italia, cugini che io non conoscevo. Insomma, se vuoi imparare italiano, vi raccomando il corso Vita con Ana Paula Di Paci. Arrivederci, buona fortuna. Ciao a tutti, mi chiamo Rita. Sono molto felice di parlare della mia esperienza nell'apprendimento della lingua italiana. Sono all'inizio, ma credo con il metodo di Ana Paula realizzerò presto il mio sogno di parlare e andare in Italia. Ho conosciuto Ana Paula su YouTube, Italia con Ana Paula. I suoi video sono eccellenti e ho imparato molto e raccomando sicuramente il corso. Lei è una persona speciale e sempre applicata in tutto. Ana Paula, grazie mille, davvero. Dio te benedica sempre. Eu conheci o primeiro vídeo da Ana no YouTube no final de 2014 para 2015, quando eu estava iniciando o meu aprendizado no italiano e eu não tinha base nenhuma. E foi a didática da Ana, foi a facilidade como ela comunica o italiano, como ela passa as experiências dela com o italiano que me ajudaram e fizeram com que hoje eu possa ter essa experiência e possa desenvolver um diálogo em italiano. Então, é uma maneira simples, é uma maneira direta e, sobretudo, com uma carga cultural que a Ana traz com ela. Eu costumo dizer, já enviei alguns depoimentos, falando que eu sou muito grata, porque a minha principal preocupação na época era com a questão da pronúncia. E a Ana trouxe essa facilidade, né? Nada de maneira forçada, muito pelo contrário, né? De maneira muito natural. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Sérgio, eu sou paulistano, mas vivo em Brasília há 17 anos. E pelo desejo de conhecer a Itália, acabei indo pesquisar sobre cursos de italiano e acabei chegando naqueles vídeos que a Ana Paula tem ainda de graça lá no YouTube. E por meio desses vídeos eu comecei a conhecer um pouco da língua italiana, me interessei e depois me matriculei e faço parte dessa primeira turma do curso Vita. O que eu posso dizer para vocês é que o curso Vita, você não vai aprender só o italiano ali na letra, mas você vai encontrar uma plataforma muito interessante em que você vai ter as aulas lá, muito conteúdo já preparado pela nossa ensinante Ana Paula. E tem mais, você além de conhecer o idioma, você vai conhecê-lo ainda mais por meio das histórias, da cultura, os hábitos italianos. Isso é muito interessante, além do conteúdo que você vai receber todos os dias, de segunda a sexta-feira, traz assim temas interessantes em que você vai poder fixar as palavras, a forma que o italiano fala, e isso eu indico para você então que está interessado em fazer o curso Vita com a nossa querida professora Ana Paula, tá bom? Arrivederci!